Bom, vamos lá. Sou o professor André Thiago Fuzel, então vou trazer para vocês aí nesse vídeo 4 questões aí abordando a fração aí dentro dos concursos, tá? A maioria das questões que eu trago aí para vocês são questões que a área do concurso era mais destinada aí para orientador educacional, professor de educação básica, né? Então vou trazer aqui para vocês 4 questões e vou discutindo aí essas 4 questões, comentando, tá? Mostrando diferentes formas aí de realizar essas questões. Então vamos lá, primeira questão, eu vou ler para vocês. Um caderno possui um total de 176 folhas. Após usar por um mês, 3/8 das folhas foram utilizadas. Desta forma, quantas folhas ainda podem ser usadas? Tá? Vou trazer aqui numa abordagem mais simples aí de resolução. Eu vou fazer aqui, vamos representar que todas essas nossas folhas, elas são representadas por esse retângulo, tá? E como fala que 3/8 das folhas foram usadas, eu vou pegar esse retângulo, que ele representa o meu total de folhas, vou repartir ele em 8 partes. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7 riscos. Vamos ver aqui, dividimos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, temos aí uma divisão em 8 partes, tá bom? Então, cada retângulo menor aqui representa 1/8 do total de folhas, tá? Só lembrando que, no primeiro mês, 3/8 das folhas foram utilizadas, né? Então, vamos analisar aqui que 3/8 das folhas foram utilizadas. E, fazendo numa outra coloração aqui, vamos pegar na cor vermelha, a gente pode perceber aqui que esses retângulos aqui, ó, essas 5 fatias aqui, eles representam a fração aí das folhas que não foram usadas. Então, a gente pode ver aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5/8 das folhas não foram utilizadas. Eu vou colocar aqui são as utilizadas. E esses 5/8 representam as não utilizadas, a fração das folhas não utilizadas. Tudo bem? Então, a nossa preocupação é a seguinte. Então, primeira coisa, a gente descobriu aí, né, uma informação implícita, né, que 5/8 das folhas não foram usadas, tá? Eu digo implícita porque o 3/8 aqui está bem na cara, né? 3/8, uma informação bem na cara, e a implícita é o 5/8 que não fala, mas conseguimos chegar nela, tá? Como quer saber quantas folhas ainda podem ser utilizadas, a gente está buscando descobrir o total aqui, ó, desses 5 pedaços aqui, quantas folhas equivale. Então, vamos fazer o seguinte. Se o meu total de folhas foi dividido em 8 pedaços, eu vou pegar o meu total de folhas, que é 176, e vou dividir em 8 pedaços. Então, aqui dá 2, né? Aqui dá 16, sobra 1. Dá 2, não sobra nada. Então, o que a gente pode observar? E quando eu fiz a divisão do meu total em 8 fatias, eu descobri que cada fatia equivale a 22. Então, 22, 22, 22, 22, e por aí vai. Cada fatia ali, cada retângulo, cada parte vale 22 folhas. Então, cada 1/8 das folhas equivalem a 22 folhas, tá bom? Como a nossa preocupação é com essas... Vamos pegar aqui uma outra cor. Como a nossa preocupação é com o total aí de folhas não utilizadas, que ainda podem ser utilizadas, nós estamos falando desse conjunto aqui de números, olha, tá? Nós temos aqui 22 vezes 5, são 110 folhas aí. Então, nós temos aí 110 folhas do caderno, né, que ainda podem ser utilizadas.
folhas, faltou essa aqui. Então, nós temos aí que 110 folhas podem ser utilizadas, chegando aí na alternativa D. Tudo bem? Essa é uma maneira, né? Então, a gente faz bem ali, de uma forma bem mais simplista. Aí você faz o total, divide em 8 partes. Descobrimos os 3 oitavos, né? E 5 oitavos, obviamente, que é a fração restante, que não foi utilizada. Descobrimos quanto que valia cada oitavo, né? Então, 22 equivale a 1 oitavo do caderno, tá? Esse 1 oitavo equivale a 22 folhas, então cada folha, cada oitavo aqui são 22, foram preenchidos. E a nossa preocupação é de qual é o total de folhas dentro desses 5 oitavos. Então, o que nós fizemos? 22 vezes 5, que dá 110. Tudo bem? Esse é o jeito mais simples. Poderia ser feito assim também. Poderíamos chegar aqui e calcular 3 oitavos de 176. Tá bom? Como que eu faço esse cálculo? Aí eu não preciso do desenho, não preciso da ilustração para me ajudar. Eu pego o meu total, divido né, para 8 partes, que foi repartido, e depois multiplico esse valor por 3, tá? Então, se eu fizer 176 dividido por 8, a gente sabe que dá 22, vezes 3 dá 66, tá? Como a fração é de folhas utilizadas, o total de folhas que eu cheguei é das utilizadas, tá? Então, bastaria com que eu fizesse 176 do total, menos as 66 utilizadas, que de novo aí eu caio nas 110 folhas, tá bom? Então, ou eu posso fazer pelo método mais simplista ali, fazendo o desenho, tá? Ou eu posso vir aqui pela divisão do total pelo meu denominador e depois multiplicar pelo meu numerador, tá? Só lembrando que se eu fizer isso, eu encontro o total de folhas utilizadas. Para saber as que ainda podem ser utilizadas, eu faço aí a subtração, né? Faço 176 menos os 66, tá bom? Então, essa questão aí a gente chega na alternativa D, que ainda é possível utilizar 110 folhas aí desse caderno. Tudo bem? Então, essa foi uma questão mais simples aí de fração, que é fração de uma quantidade, tá certo? Então, passando aqui para outra questão, vamos passar aqui, questão 2. Então, vamos lá. Os alunos de uma turma, eles serão divididos em grupos, contendo a mesma quantidade de estudantes em cada grupo. No dia da divisão, 2/7 dos alunos faltaram, e a professora fez a divisão somente com os alunos presentes. Desse modo, após a divisão dos alunos presentes em 5 grupos iguais, a fração que representa o número de alunos em cada grupo em relação ao total de alunos da turma é igual a, tá? Essa aqui é uma questão, assim, ele não dá a quantidade de alunos, né? Ele começa a colocar ali frações, né? Isso aí, quando não tem um total, isso acaba deixando a gente um pouco desnorteado, porque você não sabe meio por onde começar. Eu vou mostrar uma sugestão de resolução para vocês, que, bom, eu vou fazer igual o exemplo, a questão anterior. Eu vou fazer aqui como o meu total de alunos da sala, o total de alunos, tá? Então, isso aqui é a representação do total de alunos. E eu vou, como faltaram 2/7, eu vou vir aqui e vou fazer a minha representação. 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deu certo. O que fala ali? Que da classe, 2/7 faltaram, então eu tenho que esse pedaço mais esse, ó, esses dois juntos aqui, ó, são 2/7. Esses 2/7 são dos alunos ausentes, né? Então, vamos por aqui, dos ausentes, no dia lá do trabalho. E se vocês puderem perceber, tem 1, 2, 3, 4, 5. Outra informação implícita aqui, escondida aqui, 5/7 dos estudantes foram nesse dia em que a professora ia fazer o trabalho, tá?
Então, aí o que nós queremos saber? Nós queremos saber o seguinte: primeiro, qual fração dos alunos, né? Qual é a fração que representa o número de alunos em cada grupo em relação ao total de alunos da turma. Então, eu vou fazer o seguinte: nós temos aí, vamos para aqui são os presentes, né? 5 sétimos são os presentes. O que a professora fez? Ela pegou esses presentes, pegou esse restante, esses que foram os 5 sétimos da sala, tá? E dividiu em 5 grupos. Então, ela fez essa divisão por 5. Tudo bem? Ela pegou 5 sétimos da classe e dividiu por 5. Tudo bem? Então, eram os presentes, a fração de alunos presentes no dia. Então, para realizar a divisão de fração, então, que sugestão que eu dou para vocês? Como o 5 ele é um número inteiro, eu acrescento 1 aqui, tá? No denominador, e vou realizar a divisão. A divisão de fração, a gente faz assim. Eu copio a minha primeira fração, que vem aqui, que é os 5 sétimos. E, ao invés de eu dividir, eu multiplico pela fração inversa aos 5 inteiros. Qual que é a fração inversa? É 1/5. Tá bom? É o famoso copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia de fração inversa, é você trocar o numerador e denominador de posição. Tá bom? Que é o 1 foi para o numerador e o 5 foi para o denominador. Tá? Vou realizar aqui a multiplicação. Multiplicação de fração é realizada da seguinte maneira: numerador de uma vez numerador da outra, encontra-se o numerador da resposta. Denominador de uma vez o denominador da outra, encontra-se o denominador da resposta. Então, a gente tem aí que 5/35 da sala, tá? Vai em cada grupo. Tudo bem? 5/35 do total da sala vai em cada um dos grupos, tá? Só que aí, se a gente for perceber, não existe o 5/35. Tá? Os que tem denominador 35 é a D e a E, mas é 2/35 e 1/35. O que nós podemos fazer aqui? Nós podemos simplificar essa fração por 5. Tá? 5 dividido para 5 dá 1, 35 dividido para 5 dá 7. Então, o que nós temos aí? Que 1/7 da classe, né? 1/7 dos alunos vai compor cada grupo aí que a professora fez, cada grupo ali. Então, nós temos aqui a alternativa C. Tudo bem? Então, 1/7 da classe vai compor cada grupo. Isso seria até simples de perceber, que, pensa bem, você tem aqui 5 sétimos e você vai dividir esses 5 sétimos em 5 grupos. Então, aqui, ó, o que nós temos? Ó, 1/7, 1/7, já dá 2/7 dos alunos ausentes. 1/7, 1/7, 1/7, que são os 5 sétimos, né? Pode ver, se você somar essas 5 frações, 1/7 mais 1/7, 2/7, mais 1/7, 3/7 e por aí até 7/7, que é a classe inteira. Perceba aqui, ó, esse grupinho aqui, ó, tá? Então, eu tenho 5 pedaços. Cada pedaço equivale a 1/7 da classe. Então, esses 5 pedaços, pode muito bem, cada pedaço, representar um grupo, tá? Ou eu posso fazer por esse desenho, ou eu posso fazer a seguinte divisão que foi feita aqui, né? 5/7 da classe foram no dia do trabalho, da atividade, e eu peguei esses 5/7 e fiz a divisão por 5. E só não se esqueçam aí que a maioria das alternativas onde envolvem fração, a necessidade aí da simplificação, justamente porque é uma forma aí de selecionar os candidatos, né? Você não vai somente aí pelo cálculo, pelas operações, mas para chegar na alternativa, na grande maioria das vezes é necessário que você simplifique a fração resposta até você observar ali que uma das alternativas é a que você chegou. Tudo bem? Então, dando continuidade aí, vamos para a questão 3. Tá? Essa questão 3, eu vou ler aqui para vocês. O artilheiro do time de futebol teve 1/3 de aproveitamento dos chutes ao gol em que realizou em uma partida. Tá? Então, só pensando aqui que
Esse artilheiro chutou, sei lá, independente do número de vezes que ele chutou, 1/3 ele teve aproveitamento. Quando fala aproveitamento, significa que foram bem sucedidos aí esses chutes, né? Ele converteu em gol aí esse chute, né? Até fala aqui para alegria da torcida, né? Sabendo que o time realizou 45 chutes, tá? E que o artilheiro do time foi responsável por 1/5 desses chutes, assinale a alternativa que contém o número de gols que esse jogador marcou durante a partida. Tá, então, qual que é a nossa estratégia de resolução? Primeiro, o time ele fez ao todo ali 45 chutes. Tá? O artilheiro foi responsável por 1/5 desses chutes. Então, o artilheiro ele é responsável por, dos 45 chutes ao gol, 1/5 de 45 foram feitos pelo artilheiro do time. Tá bom? Então tem que pensar assim: o artilheiro ele chutou 1/5 de 45. Não que ele fez isso em gols, tá? Então vamos fazer o seguinte: como que eu calculo aí 1/5 de 45? Como a gente falou lá na primeira questão, das folhas lá de caderno, nós vamos pegar aqui o total, dividir pelo denominador, dividir em 5 partes, e multiplicar pelo numerador, que é uma parte só ali, tá? Que é 1. Então vamos lá, 45 dividido para 5 dá 9, tá? 9 vezes 5, 45, não sobra nada. Então o que significa? Isso significa que o artilheiro, vou marcar aqui, opa, faltou o L, o artilheiro fez aí 9 chutes ao gol. Tudo bem? Então o artilheiro ele chutou 9, o time chutou 45. Desses 45, o artilheiro chutou 9. Desses 9, o artilheiro ele chutou ele conseguiu converter em gol 1/3 dos chutes que ele deu, tá? Então, dos chutes que ele deu, que foram 9, 1/3 foi pro gol e a bola entrou, tá? Então, 1/3 de 9, tá? Então, 1/3 de 9, mesma ideia, pega o total de chutes do artilheiro, divide por 3 e multiplica por 1, tá? 9 dividido por 3 dá 3, vezes 1 dá 3, tá? Então, o artilheiro, ele converteu aí, ele conseguiu fazer 3 gols, alternativa C, tá? Então, nós temos ali duas frações que vocês têm que tomar um cuidado, né? Primeiro, o artilheiro fez 1/3 dos chutes que ele fez ao gol, ele fez 1/3, né? Converteu em gol. Mas também fala que o artilheiro, ele fez 1/5 dos chutes do time. Então, qual foi a nossa estratégia? Primeiro, descobrir quantos chutes o artilheiro deu no gol. 1/5 de 45. Tá? A gente descobriu que 1/5 de 45 é 9. Então, o artilheiro aí ele fez 9 chutes ao gol. Converteu todos? Não. Tá? Então, nós temos aí que ele converteu 1/3 dos chutes que ele deu. Então, é 1/3 de 9. Tá? 1/3 de 9 é 3. Tudo bem? Então, aí foram duas questões não, né? 2 cálculos envolvendo fração de uma quantidade. Tudo bem? O primeiro eu descubro quantos chutes o artilheiro deu, e no segundo cálculo de fração de quantidade eu descubro quantos gols o artilheiro fez. Tudo bem? Então, indo para a nossa última questão de hoje aqui, então nós temos aqui, ó. Bom, vamos lá. Judite comprou uma geladeira no valor representado pela operação 2.500 mais 1/3. Qual é o valor que Judite pagou pela geladeira? Tá? Então vamos lá. Então nós temos aqui 2.500 mais 1/3. Tudo bem? O que a gente não pode esquecer? Que 1/3 é uma fração e a gente consegue converter ela para transformar ela numa fração, num número decimal. Tá? Então, nós temos aqui, eu vou fazer assim para que a gente consiga chegar mais simples, porque nós temos aqui todos os resultados em decimal. 1/3 é 1 dividido para 3, né? A transformação de uma fração em um número decimal, você pega o numerador e divide ele pelo denominador, tá? Então, 1 dividido para 3 não dá 0, põe um 0. 10 dividido para 3 dá 3, sobra 1. Então, nós percebemos aqui que isso aqui vai virar uma dízima periódica.
tá? Então, nós temos aí que 1/3 é o mesmo que 0,3333. Tudo bem? Agora eu vou somar, né? 2.500. Como não tem casa decimal, vou acrescentar 2 zeros, mais 0,33 e continua. Tá bom? Então, nós temos aqui 3, né? Vou colocar aqui, que aqui continua sendo 3,0052. Então, nós temos aí que 2.500 mais 1/3 equivale aí à alternativa C, 2.500,33, tá? Lembrando que aqui é uma aproximação, tá? Para ser dízimo periódico deveria ter infinitos 3. Então aqui como é um valor monetário, né? Uma questão monetária, então a gente para só até os centavos, tudo bem? Então essas aí foram as 4 primeiras questões. Fica atento aí, bons estudos para vocês. Depois eu trago para vocês aí um vídeo 2 aí, mostrando aí outras questões aí para vocês, tudo bem? Então, bons estudos para vocês e até mais. Tchau, tchau.